em Lamentações, capítulo de número 3, e o versículo é o número 26. Versículo de número 26. O profeta, ele diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quero falar com você sobre quando a alma ela aprende a esperar. Quem confia, silencia. Tem momentos, amado, amada, que tudo ao nosso redor e principalmente lá dentro de nós começa a gritar. A gritar dizendo: desista, resolva logo, isso precisa acontecer imediatamente. Por que será que Deus ainda não agiu, ainda não fez? Por que se passa tanto tempo e as coisas continuam do mesmo jeito? E são momentos assim que a alma ela fica agitada, o coração ele aperta, que a gente fica com vontade de tomar decisões precipitadas, atropelar o processo. E Jeremias estava vivendo um momento mais ou menos assim, um verdadeiro caos. E isso acontecia sempre que o povo se distanciava de Deus e começava a fazer a sua própria vontade e direcionar a sua adoração a outros ídolos. E é nesse momento que Jeremias, ele diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E ele não escreveu isso em meio a um cenário de muitas bênçãos dentro de um palácio. Não. Ele escreveu essa passagem em meio às ruínas de Jerusalém. Depois que a cidade foi destruída, depois que o templo foi queimado, depois que o povo foi humilhado. E ele falou: bom é ter esperança. E deixa eu te mostrar aqui que esse versículo ele é um remédio para a tua alma aflita. Quero falar com você sobre como essa palavra pode renovar o seu coração e renovar agora. Primeiramente, eu quero falar com você sobre esperança. Jeremias estava cercado de destruição, mas mesmo assim ele não perdeu a fé. E ele disse esse algo profundo: é bom ter esperança. Aí você pergunta assim: mas por que é bom ter esperança? Jeremias, ele disse que era bom, mas eu queria saber o porquê. Por que eu preciso ter esperança? Eu não consigo ter esperança mais sobre o meu futuro em relação ao que virá. Primeiro, quem tem esperança não se entrega. E você precisa renovar todo dia a sua esperança em Deus, para não se entregar nesse momento doloroso, nos momentos difíceis em que você está vivendo ou que você ainda vai viver. Por isso que a gente sempre, quando traz a palavra, a gente diz assim: eu tenho a palavra de Deus para renovar a sua fé e renovar a sua esperança. Esperança é a certeza de que coisas melhores virão, dias melhores virão. Esperança é a certeza de que Deus está trabalhando por você, mas é fato que nem sempre nós temos essa esperança viva dentro de nós. E Deus, ele quer, ele deseja renovar a esperança dentro de você, para que você não permaneça desanimado, para que você não permaneça frio, para que você não permaneça incerto em relação ao que virá. Receba renovo de esperança nessa manhã.
você que deixou de sonhar, você que deixou de crer, você que deixou de pensar sobre coisas boas em relação ao seu futuro, você que tem sido tomado por pensamentos incertos, duvidosos em relação ao cuidado de Deus, receba esperança nessa manhã. Você que recebeu um diagnóstico ruim sobre sua saúde, receba esperança nessa manhã da parte do céu. Você que ainda hoje cedo recebeu uma palavra dolorosa, ou alguém falou sem a intenção de te machucar, mas te machucou nesses últimos dias, e você olha para o futuro e olha um futuro sombrio, isso te dói, você não consegue ver nada positivamente. Ei, se você crê, Deus hoje está renovando essa esperança em você, para você acreditar que Deus ainda pode virar a página dessa história. Quem tem esperança enxerga além da tragédia. Será que você só consegue enxergar a tragédia? Será que você só consegue enxergar a dor? Será que você só consegue enxergar esse momento difícil? Ou você consegue enxergar além disso? Deus, Ele te chama para você olhar além, para você ver adiante, para você olhar lá na frente. Ele diz assim: minha filha, esse processo é agora, mas lá na frente você vai se assentar à mesa. Lá na frente eu vou te vestir de vestes de honra. Lá na frente eu vou te colocar em lugar de vitória, em lugar de paz, de alívio. Esperança. Bom é ter esperança, foi a afirmação do profeta. Lá em Provérbios, veja que versículo, em 18 e 14, veja o que a Bíblia diz. O espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o suportará? Em outra tradução diz assim: o espírito firme traz vida ao doente. Ou quem tem esperança, ou o doente com esperança, seria mais ou menos assim. Ele tem expectativa de vida. Você já viu alguém que perdeu a esperança? Tem uma jovem que eu sigo ela e me lembro dela agora, nas redes sociais, que ela estava em câncer terminal. Mas pense numa menina com a vontade de viver. Ela foi até perseguida e acusada injustamente de ter forjado essa história toda, mas isso já foi refutado e isso já foi provado que realmente ela teve câncer terminal. E nesse processo ela não desistiu, ela muito jovem. Ela se casou, o médico deu ali 3 ou foram 6 meses para ela continuar vivendo. E eu comecei a segui-la. Muita gente, ela se tornou conhecida nacionalmente. E ali ela casou, depois de um tempo eu vi ela engravidar. E eu disse: meu Deus, essa menina, o médico falou que ela vai morrer daqui a pouco. Mas ela não estava querendo desistir. Ela não absorveu aquele diagnóstico. Porque ela engravidou, daqui a pouco a barriguinha crescendo. Daqui a pouco o menino nasceu. E aquele menino ali deu uma nova expectativa de vida para ela. Eu não sei como é que foi o processo todo em relação, eu não acompanhei os detalhes. Mas daqui a pouco eu vi, a menina foi curada. Houve a remissão do câncer. Hoje ela está cuidando do bebê. Continua fazendo muitos tratamentos. A gente sabe que o câncer é uma doença que vem, volta. Mas ela está lá, cheia de vida. O menino crescendo. Ela não desistiu de viver. Esperança é a palavra. Diga comigo, esperança. Eu preciso renovar a minha esperança todo dia. Eu não vou desistir. Você precisa sempre ter algo por que lutar, por quem lutar, para que lutar. E já vi muitas pessoas também com
situações bem menos complicadas, que se entregaram completamente e decretaram sua derrota. Aí a Bíblia está falando exatamente sobre isso. Esse espírito firme, essa determinação, essa vontade de viver, essa esperança de um futuro melhor, ela sustenta o homem na sua doença. Ou seja, se você está doente, você não pode desistir de viver. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente e cada dia mais se entregando a essa desesperança, ou seja, essa falta de esperança. O tempo vai passando e aquela pessoa vai se entregando, deixando criar monstros na sua mente. Deus está dizendo, eu sou a tua libertação. Eu quebro todo pensamento negativo sobre a tua mente. Satanás não tem poder sobre você. Satanás, ele tem afligido a muitos com esses pensamentos de morte, com esses pensamentos de destruição. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba esperança do alto. Você ainda vai ter muita história para contar, você vai viver muito ainda sobre essa terra, você ainda vai viver muitos milagres de Deus aqui, amada. Se você crê, diga eu creio, diga amém, diga glória a Deus, eu creio. Nada vai me parar nesta terra, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão e eu vou cumprir essa missão. Aleluia, aleluia, bom é ter esperança, é ter esperança, é ter esperança, é ter esperança, é ter esperança. Cuidado, Satanás, ele não brinca com a missão dele. Você pode até brincar com a sua, mas ele não brinca com a dele. Estou me lembrando aqui que ontem, eu estava com as minhas filhas, minhas sobrinhas, final de semana, e eles disse, vamos jogar um pouquinho. Minha filha é atleta de vôlei, eu sou enxerida, eu gosto de jogar também. E vamos jogar. Eu falei, filha, eu estou muito cansada. Eu tomei 2 cápsulas de cafeína. Deixa eu tomar aqui para ver se eu me animo. Só que eu já tinha dormido mal. A vida da gente é assim, trabalha demais, dorme pouco. Dorme tarde, come mal, né? A gente se esforça para que não seja assim, mas é fato que é. Eu tomei 2 cápsulas de cafeína. Chegou de noite, eu estava cansada, esgotada. E eu peguei meu celular e minha mão começou a tremer assim. Eu disse, meu Deus do céu, misericórdia, o que é isso? O celular, quando eu fazia um esforçozinho assim, minha mão começava a tremer. Eu disse, Jesus, o que é isso? Eu confesso que aquilo ali me deu um medo tão grande. Eu disse, Pai amado. Aí eu botei na inteligência artificial. Meu irmão, deu tanta coisa ruim. É doença de Alzheimer. É um problema neurológico. É isso, é aquilo. Se você for pesquisar, isso te assombra. E você vai deixando isso lhe tomar. Daqui a pouco você só pensa naquilo. Você absorve que já está com aquilo. Você começa a ficar agora doente, não só daquilo, mas de outras coisas também. Veja, você abriu uma porta para Satanás, que ele é oportunista, não esquece dessa palavra, oportunista. Ele é um excelente aproveitador das oportunidades e ele, através desse oportunismo dele, ele vê uma brecha para trabalhar na sua mente, para oprimir você, para perturbar você. E eu fiquei ali, passei um tempinho atribulada. Mas eu comecei a pesquisar. Isso foi que eu tomei nesses últimos dias. O que eu fiz hoje? Eu me lembrei que eu tinha tomado as 2 cápsulas de cafeína que ele tinha me deixado acelerada.
E como eu tinha dormido mal, como eu não tinha me alimentado bem nos últimos dias, e como eu tinha feito um esforço muito grande, passei 3 horas fazendo exercício físico com as minhas filhas. Exercício intenso, que eu não sou tão acostumada a fazer, não sou tão disciplinada. Eu estava daquele jeito. No outro dia dormi, acordei bem, estava boa, não estava mais com aquilo. Agora imagina se eu deixo aquilo me dominar, como já aconteceram em outros momentos. Conheço muitas pessoas que estão exatamente dessa forma, por causa de um gatilho, de uma coisa que aconteceu, se deixam ser dominadas por aquilo. E Satanás, o oportunista, ele vai lá e trabalha exatamente naquela área, e aquela pessoa está ali. Não sei o que é, se é em relação a uma doença, não sei o que é, se é em relação a uma perspectiva de futuro, não sei se foi uma palavra que foi falada, que foi absorvida, e Satanás se aproveitou daquela brecha para trabalhar na tua mente, para oprimir você. Ah, mas deixa eu falar aqui. Não, deixa Deus falar com você nessa manhã. Deus está dizendo, minha filha, eu te liberto. Eu te liberto. Deixa eu te limpar por dentro. Aleluia. Eu sou fiel. Eu sou grande. Eu tenho poder. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, toma posse dessa libertação. Você que tem dormido mal, você que tem sido tomado por pensamentos negativos, até pensamentos de morte, em nome de Jesus, toma posse e diz assim, eu creio na minha libertação no dia de hoje. Esperança. Esperança. É você se levantar, mesmo doente, mesmo com seu corpo fraco, mesmo o teu corpo dando sinais, dando evidências que não está bem, você se levantar de manhã e dizer assim, olha, Deus está comigo e eu suporto a missão que Ele me deu nessa terra. É o trabalhador que, quem sabe, tem se esforçado tanto para pagar suas contas. Tem trabalhado tanto e não recebe um salário justo. Mas não perdeu a sua fé. E todo dia ele se levanta dizendo assim, Senhor, obrigado pelo meu emprego. Vai melhorar em nome de Jesus. Eu vou dar tudo de mim para melhorar em nome de Jesus. É você, esposa, que tem chorado pelo seu casamento, que está vivendo dias escuros, mas que todos os dias se levanta e diz assim, Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de providência, Deus é Deus de sabedoria, eu não vou desistir, quem quiser que desista, mas eu continuarei firme nas promessas do Senhor. Será que você pode dizer algo comigo? Será que você pode dizer assim, eu escolho ter esperança? Diga nessa manhã, eu escolho ter esperança. Eu escolho ter esperança. Eu escolho ter esperança. Diga novamente, diga mais uma vez, eu escolho ter esperança. Você está dizendo isso, você está dizendo, eu não vou me entregar ao desespero. Eu não vou só pensar coisa ruim sobre o futuro. As minhas expectativas serão as melhores. Porque Deus está comigo, eu escolho ter esperança. Se puder, digita na live, como os irmãos já estão fazendo, eu escolho ter esperança. Glória a Deus, glória a Deus. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Vamos agora falar sobre o silêncio? Já falei sobre a esperança. Agora vamos para o silêncio. Estou finalizando do meio para o fim já da mensagem para a gente orar. Vamos orar às 9 horas. 9 horas é o momento da oração, então segura que eu já estou finalizando. Jeremias está dizendo aqui aguardar em silêncio. Mas que silêncio é esse? É o silêncio, irmã Clarissa, de quem já desistiu, que ficou calado lá no canto e disse, tá bom já. Não, esse silêncio é o silêncio de quem confia.
É o silêncio de quem está em paz, mesmo quando o cenário está agitado. É quando o coração está descansado no Senhor. Por isso que Jeremias diz assim: é bom aguardar em silêncio. Jeremias está falando sobre uma alma que aprendeu a confiar e que ela não precisa gritar, ela não precisa querer ter as rédeas de tudo. Ela só precisa apenas esperar. Sabe sobre o que ele está falando? Sobre a pessoa que colocou nas mãos de Deus a sua situação e já entendeu que a responsabilidade não é mais sua. Aleluia. Eu te convido nessa manhã a aguardar em silêncio. Esse convite, ele parte da minha boca. Eu, Clarissa Teste, aqui na Rádio Novas de Paz, nessa manhã de segunda-feira. Esse convite parte da minha boca, mas é um convite do próprio Deus. Deus diz assim: filha amada, eu te convido a colocar essa situação nas minhas mãos e entender que a responsabilidade é minha. Você já orou? Você já fez sua parte? Você não está murmurando? Entenda que a responsabilidade é minha. Sabe o que acontece? Tem pessoas que oram pela cura e acham que a responsabilidade da cura é dela. Ah, coitada de você, coitado de você. Tem pessoas que oram por uma libertação e acham que a responsabilidade da libertação é dela, é dele. Por exemplo, você mãe que ora pela libertação do seu filho, você está orando, você está pedindo, você está agindo com sabedoria como mulher, tá bom, acabou, a responsabilidade é de Deus. De fazer o que você está pedindo. Continua pedindo, crendo, colocando nas mãos de Deus a tua dor, a tua situação. Agora, a responsabilidade não é sua, não. Você está se sentindo sobrecarregada porque você acredita que o final da história depende de você. Não, depende de você, não. Depende de Deus. Fica leve. Fica em paz. Lança esse sentimento de culpa nos pés do Senhor. Escolha ter esperança e aguardar em silêncio. Lembre-se que esse silêncio não é sobre apenas não falar. Esse silêncio é o silêncio da alma, é o silêncio de quem confia, é o silêncio de quem não murmura, é o silêncio de quem escolheu viver em paz com Deus, com a mente tranquila. Hoje Deus, ele quer silenciar esses gritos dentro de você, essas cobranças. Deus, ele quer que você silencie em relação a essas palavras que você tem falado tanto, essas cobranças diante do Senhor. Deus, ele quer silêncio de você. Aleluia. Esse silêncio, ele se trata de um coração firme. Esse silêncio, ele fala de quietude. Aleluia. Silêncio. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Em silêncio. Eu me aquieto porque eu confio. Você pode dizer agora: eu me aquieto porque eu confio? Eu me aquieto porque eu confio. Isso é remédio para a alma. Deus já disse assim: você colocou nas minhas mãos, então descansa. Está comigo. A responsabilidade é minha. Tranquiliza. Ele vai te ensinar a confiar, a descansar, a silenciar. E por fim, depois de falar sobre a esperança, sobre o silêncio, aguardar em silêncio, agora ele fala sobre a salvação do Senhor.
Olha que coisa linda. Jeremias entendeu, para a gente orar, que por mais que o homem tente, tem coisas que só Deus ele pode fazer. Essa salvação, meu amado, minha amada, seja de um problema, seja de uma crise, seja de uma situação muito difícil, essa salvação que eu espero, que você espera, que a nossa alma anseia, ela vem de onde? Da sua capacidade de resolver problemas? Essa salvação, ela vem de onde? Vem do dinheiro que você tem na conta ou que você não tem? Essa salvação, ela vem de onde? Daquele político que você votou nele, que você espera a salvação dele? A salvação vem de onde? Do seu patrão? Da sua mãe, do seu pai? Esperamos a salvação de tantos lugares, de onde ela não virá. Mas o salmista, ele fala sobre a salvação que vem do Senhor, ou seja, ele fala sobre coisas que só Deus pode fazer. E me parece que nas suas muitas formas de trabalhar, Deus deixa algumas situações na nossa vida onde nós não podemos fazer absolutamente nada. Para que a gente aprenda todo dia a depender mais e mais dele, não é assim? Diga é. Tem coisa que o meu dinheirinho suadinho do meu trabalhinho do mês resolve. Aquele extra que eu fiz resolve. Aquela causa na justiça que saiu, resolve, vai resolver. Tem coisa que a minha influência resolve, mas tem coisa, meu irmão, que não tem influência, que não tem dinheiro, que não tem amigo, não tem nada que resolva. Você pode ser amigo do juiz, do promotor, do ministro do STF. Não adianta. Só Deus. E acredito que 100% das pessoas que me ouvem agora tem uma situação exatamente assim, que só Deus. Louve a Deus por isso. Porque a salvação que você precisa, ela vem do Senhor. Ela não vem da força do homem. E esse é mais um motivo para você não viver assim, do jeito que você está, feito doido, correndo de um lado para o outro desesperado, pedindo ajuda a fulana, cicrana, beltrano, só falando sobre o seu problema. Ninguém suporta mais você, porque você só consegue falar sobre a sua luta, você só consegue contar o seu sofrimento. Ninguém suporta mais você. Você chega, as pessoas saem do lugar para ir embora. Em nome de Jesus, não seja essa pessoa. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, abrir um parênteses. Todo mundo tem problemas. Você tem, eu tenho os meus. E ninguém suporta mais problema, não. Ei, eu não estou falando sobre você chegar para desabafar para um amigo fiel, leal a você, você contar a sua dor, contar a sua luta, essa pessoa orar por você, você compartilhar. Isso é bom, isso é necessário para os seres humanos. Eu não estou falando sobre isso. Tenha uma pessoa de fé ao seu lado para te auxiliar, para ser aquela que você confia e desabafa. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre aquela pessoa que onde ela chega, ela só sabe contar da sua dor. Aquela pessoa que ela já chega com a cara entristecida. É uma autopiedade, uma autocomiseração. É aquela coisa, é um fracassado. É uma pessoa que parece que é órfã, que não tem pai, que não tem Deus. Meu Pai amado, tenha misericórdia se eu estiver agindo dessa forma. Você já reparou se você não tem agido exatamente assim? Só consegue contar derrota. Você chega
perto da irmã da igreja. A irmã faz, tá tudo bem com você, minha amada? Glória a Deus. Aí você diz, meu marido tá daquele jeito, na cachaça. Meu menino tá lá, casou, mas só veio apertado, conta pra pagar. E lá em casa tá com uma goteira terrível. A goteira cai em cima do meu guarda-roupa inchou, as roupas mofou. Meu irmão, ninguém aguenta isso não. Em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Jesus vai dar outro guarda-roupa para você. Deus vai libertar teu marido, teu menino vai... Deus vai abençoar. Para com isso. Fechando esse parênteses aqui, em nome de Jesus, minuto de sabedoria. Não adianta você se comportar dessa forma. Quando nós temos esperança e aguardamos em silêncio a salvação do Senhor, nós andamos como o salmista Davi, ele diz, tu, Senhor, és a minha glória, és a minha glória, e tu me fazes andar, ó, de cabeça erguida. É assim, ó. Tá ruim, mas vai melhorar. A luta tá grande, mas Deus é comigo. É isso. Eu aguardo a salvação do Senhor. Eu aguardo a salvação do Senhor. Eu aguardo. E quando você menos esperar, a salvação chega. E se você crê que ela já está chegando, dá uma glória bem forte para Jesus. Eu creio, Jesus. Não adianta você ficar querendo resolver tudo na força do seu braço. Não adianta você forçar com essas suas declarações sobre o seu problema. Você acha que porque você vive aí murmurando, porque você vive aí aperreando todo mundo, contando sua história difícil, você acha que você vai resolver por causa disso? É que alguém vai ter pena de você e vai dizer assim, então deixa eu te ajudar? Não. Porque a salvação que você precisa e só Deus pode te dar não virá do homem. A salvação que você precisa e só Deus pode te dar virá de Deus. Então confia, obedece e espera. Espera no Senhor. É aquela causa difícil que ninguém pode resolver, mas Deus pode. É aquela ferida emocional que a terapia não resolveu até hoje e ajuda, mas não resolveu. O Espírito Santo, ele cura por completo. A salvação do Senhor é essa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É aquele momento que tudo parece perdido, mas de uma hora para outra Deus entra na história, muda tudo. Parece que o anjo passa assim, ó, na casa. Muda, amado, muda. Deus faz. Você crê ou você não crê? A minha salvação virá do Senhor. Agora, como ele vai fazer, eu não sei. Se ele quiser usar fulano, ele usa. Se ele quiser usar uma jumenta no meio da rua, ele usa. Mas ele faz. Ele faz.